apresentando um pouquinho, até vocês trouxeram informações aí que eu não conhecia, enfim. E é muito bom, né, alguém falar sobre as coisas boas, né, que a gente tem para oferecer para os outros, né? Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vibração Positiva, o teu podcast. Eu sou a Carol Pereira e hoje a gente tem um convidado, meu Deus do céu. Diga lá, dona Paula. Olá, boa tarde a todos. Então, eu sou Paula Francisco e realmente hoje temos cá o Diego. Então, eu vou falar um bocadinho sobre o Diego. Eu não conhecia o Diego, por isso eu vou ter que ler, taxativamente. Então, hoje vamos ter aqui o Diego Mateus Maia Nunes. É gaúcho, também do Novo Hamburgo, consultor de negócios internacionais e atualmente está baseado em Lisboa, certo? Está sediado em Lisboa. O Diego atua com empresas de diferentes setores, sempre com o foco muito claro em impulsionar o crescimento sustentável através da inovação, da melhoria contínua e do bem-estar das equipas. É pai da princesa Aurora, une a sua vivência estratégica à sensibilidade de quem tem o sol em peixes, aí o seu ascendente em Leão. Muito, muito poderoso. Alguém que lidera com o coração e presença. Com a lua em Gêmeos e Mercúrio em Aquário traz também a comunicação afiada e o pensamento futurista. Na numerologia, ele é regido pelo número 11, um mentor nato que veio ao mundo para inspirar e transformar. A sua força vem do 8, a criatividade do 3 e fazem dele um profissional completo, que vem além dos seus resultados e trabalha para criar as empresas mais conscientes, humanas e também mais prósperas. O Diego é a ponte estratégica entre a estratégia e o propósito e hoje ele vai nos mostrar como é que isso se traduz na prática, certo, Carol? Exatamente, seja muito bem-vindo, Diego, e com direito a chimarrão. Gente, não sei se isto é bom ou se isto é mau. É muito bom. Há de se não gostar do nosso chimarrão. Chimarrão é uma... Né, Diego, é uma bebida típica do nosso estado, Rio Grande do Sul. Eu tive muito prazer hoje de fazer o nosso chimarrão na nossa cuia, com a nossa térmica. Diego, eu quero que tu nos conte um pouquinho da tua trajetória enquanto eu sirvo aqui o nosso chimarrão. Como é que tu chegou aqui em Portugal? Ok, sim. Primeiro é um prazer estar junto com vocês aqui, colaborando, né, com o crescimento na questão da inovação aqui em Portugal. E estar também aqui apresentando um pouquinho, até vocês trouxeram informações aí que eu não conhecia, enfim. E é muito bom, né, alguém falar sobre as coisas boas, né, que a gente tem para oferecer para os outros, né? Isso mostra que a gente é reconhecido, né, e a gente tem algum valor, né, para levar para as pessoas. Bom, sou gaúcho, né, lá do Rio Grande do Sul, na cidade de Novo Hamburgo. Né? Novo Hamburgo tem algumas personalidades, tanto já despontadas no Brasil, como em outros lugares do mundo. Né? Novo Hamburgo foi a capital nacional do calçado nos anos 90, de 90 a 2000. Era o maior produtor de calçados da América Latina. E me criei em Novo Hamburgo e depois eu fui morar em São Leopoldo, que é uma cidade do lado. Foi uma cidade que é de colonização alemã, né? E ali que eu estudei, né? Fui crescendo, servi o quartel. Nós tínhamos lá um quartel que era o 16 GACAP, que era um quartel de artilharia. Depois fui para a universidade, né? Comecei a trabalhar, enfim. E a minha trajetória, né, eu passei pelo comércio, né, trabalhando, né? Depois fui trabalhar na indústria, me formei na Universidade Unicinos, né? Podemos colocar assim como uma das mais importantes universidades lá do Rio Grande do Sul, junto com a PUC, né? Depois que eu passei pela Unicinos, fui estudar na PUC, fui estudar gestão financeira e controladoria.
depois disso, fui, né, cada vez mais me interessando por estudar, né? Hoje eu faço um mestrado pela Universidade Aberta, né, em estudos sobre a Europa. E lá no Rio Grande do Sul foi onde eu iniciei a minha carreira profissional. Deixa eu interromper. Gente, é que primeiro fui eu que tomei, porque primeiro toma quem faz. Depois a gente passa e tem uma roda, entendeu? Então, Exato. vai tomar o Diego e depois tu. Ok. Muito obrigado. De nada. Eu vou estar aqui poderosa, sócio. Aqui vai ser, eu quero ver a Paula tomar o chimarrão, eu quero ver a cara. Exatamente. O chimarrão tem um gosto, a erva, né? Ela tem um gosto peculiar, né? De mate, e que é muito bom, mas a primeira vez pode não ser tão agradável, mas depois, com o tempo, vai. Ok, querem Mas matar gosto. só isso, não sabem É que como. tu não entende. tudo certo. Ser gaúcho é tu tomar chimarrão com 40 graus à beira da praia. Exatamente. É isso. Exato. E nós temos um estado lá que tem as 4 estações. O Rio Grande do Sul tem as 4 estações. Então a gente vivencia o inverno, e o inverno rigoroso. Nesse momento a gente está com o inverno lá no Rio Grande do Sul. A época que é verão aqui na Europa, no Rio Grande do Sul é inverno. Depois a gente tem a primavera, é um clima de primavera, né? E vem o verão, que é um verão absurdamente quente. Os últimos anos agora. Tem sido 40, 39 graus e é quente, porque lá é úmido. É diferente aqui de Portugal. Mas, Diego, eu queria que tu falasse, até a gente está falando sobre o tempo, eu vou pular um pouquinho e depois a gente volta para falar. Que foi, eu estava trocando uma ideia esses dias, nós somos também os dois da margem sul. Mas a gente estava conversando, exatamente está acontecendo ontem, eu te falei isso, novamente as enchentes. E o Diego, ele trabalhou muito com as empresas dentro do Sebrae, principalmente, que é um órgão que trabalha com as empresas brasileiras. Sebrae é Serviço Brasileiro de Apoio ao Micro e Pequeno Empreendedor. Ok, Isso. ficou mais. Semelhante ao IAPMEI. O IAPMEI, sim, mais o IAPMEI, exatamente. E aí, hoje, o que está acontecendo? Um ano exatamente depois, nós estamos voltando para as enchentes lá no Rio Grande do Sul novamente. Então, várias cidades estão em alerta, algumas já estão inundadas. A gente vinha na estrada hoje e nós estávamos vendo isso. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse apoio aos empreendedores. O ano passado tu trabalhou, porque tu trabalha com parte de consultoria, planos de negócios internacionais. Como é que tu trabalhou? E agora a gente está vendo o mesmo cenário se formando novamente. Exato. Deixa eu colocar aqui. Está muito bom o chimarrão. Agora o próximo é a Paula. Primeiro eu queria aqui dar um presente para vocês, que é informações sobre o Rio Grande do Sul. Tá? Um livrinho. Só para mim, não é isto? Mas Rio Grande do Sul é peculiar. A gente tem as informações sobre o Rio Grande do Sul, sobre o turismo no Rio Grande do Sul. Então é um estado muito interessante. E o ano passado a gente teve essa catástrofe climática lá no Rio Grande do Sul. Atingiu aí cerca de 497 cidades, né? Aliás, de 497 cidades, cerca aí de 458, 59 cidades foram atingidas, né? Então, a gente tem uma margem de 10, 11 cidades que não foram atingidas, né? E o empreendedor lá no Rio Grande do Sul foi devastado pela enchente. Tá? O trabalho no Sebrae, eu sou consultor credenciado do Sebrae, né, já há alguns anos, né? Eu comecei esse processo, né, via a Universidade Fevale, que é uma universidade que fica em Novo Hamburgo. Aí eles têm lá o Fevale Tech Park. Então eu comecei os trabalhos no Fevale Tech Park, né, isso há alguns anos atrás, atendendo as empresas. Né? Então aqui foi quando eu comecei os meus trabalhos via Sebrae. Né? Esse trabalho do Sebrae Tech Supera já foi como credenciado, a minha empresa credenciada ao Sebrae. Né? E quando a gente chegou lá para iniciar, né, esse projeto do Sebrae Tech Supera, a gente não tinha muita dimensão do que a gente ia enfrentar, ou quais eram os desafios que a gente ia ter com esses empreendedores. Né?
A gente sabia que os empreendedores tinham perdido muito, né? Que tinha sido devastador a questão de perder tanto a sua empresa como perder a sua casa, os familiares, perderem Sem aeroporto. as casas, ficou sem aeroporto. Rodoviária, rodoviária não, aqui eu me esqueço sempre como é que é o nome, que tu já sabe, o Paulo Rodoviária. Metro, né, no caso. Onde para dois. os autocarros. Paragem, né? Não. Rede Expresso. Não, Tem um ponto. é assim, é um ponto, né? A gente não tinha mais nada disso. Nada. E não tinha acesso ao Rio Grande do Sul. Então, assim, mesmo a minha empresa, entre aspas, não foi atingida de entrar água, nada disso, porque a minha cidade foi uma das poucas que não foram atingidas. Mas a gente não tinha o CTT do Rio do Brasil. Não tinha uma estrutura. Não tinha estrutura nenhuma, tu não tinha comida, tu não tinha nada. Sim, a gente teve essas noções. Curiosamente, agora ninguém fala. Então, porque já passou, né? Enfim. E agora tá voltando. E agora tá voltando novamente. Mas ninguém ouviu ainda falar nada sobre isso. A gente pegou um cenário realmente assim de guerra. A gente não tinha histórico disso no Rio Grande do Sul, pelo menos a nossa geração, né? As últimas enchentes tinham acontecido há muitos anos. 1940. Então assim, não tínhamos aí nos últimos anos vivenciado isso. E o empreendedor lá no Rio Grande do Sul, o empreendedor brasileiro, ele é muito similar ao empreendedor aqui de Portugal. O sentido é aquele empreendedor que sai de manhã para trabalhar, ele quer garantir o seu almoço e a sua janta. É bem similar ao que a gente tem aqui, aos resíduos verdes, né? Esse empreendedor que não tem uma lucratividade tão significativa a ponto dele gerar, por exemplo, um grande fluxo de caixa, um capital de giro. Muitas vezes esse empreendedor não conseguiu ainda fazer isso porque ele é muito pequeno, né? Então, o pouco que ele já tinha, as poucas ferramentas que ele tinha para trabalhar, ele acabou perdendo, né? E o Sebrae Tech Supera, né, foi um programa que o Sebrae abraçou junto com o governo do estado, o governo federal, né, que trouxe verbas para que esse empreendedor pudesse, de alguma forma, ter um apoio, porque os apoios eram limitados. Então o MEI tinha um valor, MEI é o recibo verde, que em Portugal é aquele empreendedor que é só ele, né? E aí a microempresa tinha um pouco mais de valor, e as empresas de pequeno porte, que geralmente são empresas aí que têm acima de 10, 20 funcionários, né? Ela tinha um valor um pouquinho maior. Mas mesmo esse valor, para muitos empreendedores, era um valor baixo. Então, assim, o trabalho foi de tentar fazer um processo de readequação para esse empresário, né? Chegava na empresa, né, analisava quais eram as perdas, via, então, perdi se era uma empresa, uma gráfica, por exemplo. Então, lá tinha as máquinas que foram atingidas, né, e o atingir de uma enchente é barro, danifica os painéis eletrônicos, né, de maquinário. Então, e aquele empreendedor que tinha uma sala que ele fazia o atendimento ali, uma sala do serviço administrativo, ele perdeu o computador, perdeu impressora, perdeu tudo, móveis, né, tudo. Então, assim, era muito difícil priorizar os itens, né, para esses empreendedores, né? E o que a gente mais percebeu dos empreendedores, assim, inicialmente era um olhar triste por tudo que aconteceu, né? E era muito difícil, porque tu lidava ali com a questão do emocional. O empreendedor naquele momento, ele estava com o emocional dele extremamente afetado, né? E é difícil tu levar informações para ele de nós vamos conseguir recuperar o teu negócio, nós vamos fazer as coisas, ou vamos tentar fazer com que as coisas voltem como era antes. É um momento extremamente difícil. E a Paula viu, desde a semana passada já estava o aviso falando. Já. Paula, tá complicado lá no Rio Grande do Sul. Paula, eu acho que vai dar problema. Ontem me ligaram e falaram, não tem como sair de casa. Aí eu falei,
fiquem, trabalhem de casa, porque eu tenho essa consciência lá, o pessoal do Brasil trabalhou de casa. Mas eu e a Paula, eu mandei ontem para a Paula uns vídeos, falei, Paula, olha como é que tá. Mas a visão, quando eu vim para cá, né, que eu vim pós-enchente, eu vim em setembro para cá, e aí quando eu defini o meu estado para dizer onde é que eu vinha, porque a grande maioria não conhece o Rio Grande do Sul, é muito Rio de Janeiro, São Paulo, as pessoas não conhecem. Sim, muito conhecido exatamente por Exatamente, eu falava, sabe as enchentes? Sim, eu sou desse estado. E isso, ao mesmo tempo, mexia muito. E ontem eu mandando para a Paula, e a Paula falou uma coisa agora que é verdade. Ninguém falou mais disso. E a gente viveu um ano, tem pessoas ainda que não se recuperaram do ano passado. Mas isso é o comum, não é? Quando há as grandes tragédias é num momento e depois nunca mais ninguém. E Aqui aconteceu exatamente ouvi as coisas incêndios e é assim, é o que está estruturado e é em todo lado. É como costuma dizer, é igual. Tanto lá como cá é igual. E a gente tem enchentes também, tanto que afetaram aqui o Porto, a gente tinha as cades ali que, né, e é uma situação... Aqui também em Constança, constantemente aqui há enchentes, em vários sítios também. Sim. Todos E aí, esse ponto que o empreendedor está, né, de extremo desabrigo ali, porque ele está completamente desabrigado, está emocionalmente afetado, né? É a questão do negócio dele, o emprego. Então, a gente tinha pessoas que geravam empregos para outras, né? Então, tu tem o compromisso de colocar, né, o pão diariamente para outra família que tem bebê pequeno, que tem filhos que estão na escola, que perderam tudo, né? Então, assim, era uma situação realmente muito, muito difícil. E só ligando a tua pergunta que tu fez de como eu vim parar, né, em Portugal, eu fui funcionário da TAP Manutenção e Engenharia lá em Porto Alegre, né? E aí foi que eu conheci, na verdade, como que era a TAP, quem era a TAP, a importância da TAP para Portugal, né? Até então eu conhecia a TAP, mas não depois que eu entrei na TAP eu vi a importância que a TAP tinha para Portugal. Isso chamou muito a minha atenção de conhecer mais sobre Portugal. Enfim, a minha família tem origem portuguesa, né? Por parte do meu avô. E então isso lá na época de TAP eu já vinha conhecendo sobre Portugal. Eu tinha uma rotina de Porto Alegre, Rio de Janeiro e Lisboa. Então, isso foi gerando um interesse até que acabei vindo parar cá em Portugal, né? E esse empreendedor que está lá no Rio Grande do Sul e foi afetado, né, pela enchente, nesse momento ele virou um ponto de referência para todo mundo olhar para o Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Sul se tornar conhecido. E quando eu cheguei aqui em Portugal, Carol, eu sou do Rio Grande do Sul, eu sempre tinha que explicar, o Rio Grande do Sul é aquele estado da ponta de baixo, imagina um Algarve, nós somos o Algarve. Nós somos o Algarve. Sim, é que ele está quase a cair do Brasil. É que ele está quase caindo no Brasil, que faz divisa com a Argentina e com o Uruguai. Porque quando o pessoal fala, porque aquela carne uruguaia, eu falei, sabia que faz divisa com o Rio Grande do Sul, né? Exato. O Rio Grande do Sul tem, assim, churrascos, né? A Argentina faz um bom churrasco, mas o Rio Grande do Sul também. Na Argentina é parrilha, e no Uruguai também. No Rio Grande do Sul que é churrasco. Ok. Exatamente. E aí a gente foi, né, trabalhando com os empreendedores. Então, assim, iniciou com 101 empresas, né? Foi o número de empresas que veio para mim atender. Muitas dessas empresas chegaram até o final do programa, né? Eram estágios, então tinha primeiro essa consultoria de readequação, ver o que perdeu, listar o que seria importante naquele primeiro momento para ele começar a trabalhar novamente, né? Seja um conserto de máquina, seja um equipamento que ele vai comprar, né? Aquele do que ele tinha perdido, né? E depois vinha a etapa do empreendedor comprar esse equipamento
E aí era uma dificuldade, porque tu imagina, eu perdi tudo E eu tinha que e eu tinha que ter dinheiro para comprar, né? Então aqui muitos empreendedores pararam aqui nesse ponto. Depois eles comprovavam que tinham comprado os equipamentos, recebiam o valor integral na sua conta, né? Então esse processo, né, ainda está ocorrendo. A gente tem empresas que ainda estão dentro do programa, né? E assim, ajudou os empreendedores, ajudou, né? Muitos empreendedores conseguiram se reerguer, né? A gente conseguiu ter um feedback positivo desses empreendedores, mas muitos, infelizmente, não conseguiram nem chegar no final do programa, né? Hoje eu entro em contato com alguns e pergunto, por exemplo, um estúdio de tatuagem, por exemplo, é um exemplo que a gente tem lá. Eu liguei e disse: olha, Diego, não, eu perdi a maca que eu tinha, é muito mais de R$5.000 só a maca. Então, assim, eu perdi os €8.000. Sim, porque eu também sou da área de gestão económica ou financeira, por isso percebo um bocadinho que está a falar dos projetos de investimento. E já trabalhei com projetos de investimento também. E o que eu acho curioso é que cá em Portugal já melhorou um bocadinho, mas quando há essas catástrofes e essas coisas, é muito complicado pedir ao empresário para investir. Por muito que lhe haja garantia que depois vai receber, porque eles não sabem quando vão receber. Então, como é que se pede a alguém que perde tudo para investir primeiro? Graças a Deus aqui em Portugal isso já mudou um bocadinho, a gente tem as proformas e as coisas seguem e depositam na conta do empresário e ele compra. Mas eu não acho que seja uma boa política. É que no Brasil aconteceu o Brasil, ele tem uma eu amo meu país e sou apaixonada no meu estado. Tu sabe muito bem que eu Tu és, eu falo, tu não és brasileira, és gaúcha. eu sou gaúcha e eu tenho na minha apresentação, quando eu vou fazer palestras, a Paula sabe, eu coloco ali gaúcha e colorado, porque eu tenho orgulho disso, tu entendeu? Eu sei que tu é gremista. Colorado não. Mas assim, nem todo mundo é perfeito, né? O defeito do meu marido. Qualidade do meu marido, qual é? Não. Qualidade do político, qual é? Casou comigo. Defeito dele, ser gremista. O Diego também, adoro o Diego. Qual é o defeito dele? Gremista. Opa, pronto. Qualidade, ser casado com a Jade, cai da Aurora. Também colorada, não sou nada. Tá? Amiga, que tu é vermelha também, amiga. Entendeu? Mas o que eu honro muito, mas tem um problema. E a gente tá vendo esse problema hoje. A gente veio conversando e eu olhando ali as coisas, que me dá uma angústia muito grande. Porque assim, há um ano atrás, tem o IPH, que pertence à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é o Instituto de... o Felipe sabe melhor o nome. Hidrologia... O IPH, qual é o nome mesmo, amor? Pode falar, fala. Pesquisas hidráulicas. Pesquisa hidráulica. O IPH. Então, o que acontece? O ano passado ele vinha dizendo, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. E o pessoal, o vento tá virando. E é isso. E o pessoal não foi acreditando. E aí, de repente, aconteceu. Eu falei pro Diego, depois eu nem vou procurar esse áudio, mas tem um áudio da minha irmã me mandando, bem assim, Carol, só pra te dizer que eu tô bem, mas eu tive que sair de casa. Minha irmã morava no 3º andar. Ela teve que sair de casa, porque ela morava no centro. Okay. E aí o centro alagou, aí foi indo na Andrades, que é conhecido como Rua da Praia. Sabe por que é conhecido como Rua da Praia? Porque em 1940 a água entrou e ficou conhecido como a Rua da Praia. E só que o nome é Andrades. E ela voltou o quê? Literalmente a ser Rua da Praia algumas décadas depois. E a minha irmã falando, Carol, só pra dizer que eu tive que sair de casa, tô indo pra uma outra, foi pra casa da minha Dinda. E eu tô saindo de casa, só que assim, eu tô vendo um barco passando aqui na minha frente. É isso, ela me falando que uma amiga dela tinha saído de casa, que o cachorrinho tinha... Gente, assim, só pra te ter ideia, o cavalo Caramelo ficou conhecido. Sim, ficou muito conhecido esse cavalo. Sim. Tu imagina, tu conheceu o cavalo Caramelo de uma tragédia. Telhado, né? Em cima do telhado, e tava acontecendo. E assim, e eu ainda me lembro quando eu falei, gente, vai chegar o ano que vem, essa época, vai acontecer tudo de novo. A gente ficou sem aeroporto, a gente ficou sem nada. Sim, vocês ficaram sem nada, aquilo foi uma... E aí a gente lá. Isso, só pelo número de cidades que falou, na totalidade, só para aí 10 é que não. Nós foi a falar de uma coisa gigante, maior que Portugal.
Se tu for comparar a população do Rio Grande do Sul, é mais ou menos a mesma população de Portugal. É o que eu estou a falar, estamos a falar de Portugal. Exatamente. Aí Portugal, tu imagina, algumas freguesias que não foram 14 freguesias, 14, 20 freguesias, e não foram afetadas entre aspas. Porque o que acontece? A minha cidade, que é a região litorânea, onde eu morava, simplesmente as prefeituras das outras cidades, assim, o litoral não tem onde ficar. E aí, de repente, a gente viu o quê? A minha cidade, que tinha 30 mil habitantes, virou 80. E aí, o litoral inteiro tem uma cidade, ela ficou com 300. Só que a gente não está falando só das pessoas irem para lá, a gente está falando de comida, hospital, porque daí vem as doenças juntos. Vem a doença do rato, que é a leptospirose lá no Brasil, que a gente não sei se é a mesma. Então, assim, a gente está falando de várias coisas. E aí, esse mesmo empresário, ele tem que cuidar, porque ele perdeu um negócio, ele perdeu a casa, ele pode estar enterrando as pessoas. Não é fácil, não é fácil. Então, assim, foi muito difícil. Então, pra gente hoje, e eu ainda te comentei, falei, Paula, a gente vai gravar esse episódio dele e, assim, felizmente ou infelizmente, a gente está vivendo a mesma coisa hoje de novo. E aí tu citaste da Rua da Praia, né? E assim, Paula, para nós termos assim uma dimensão, Rua da Praia, essa Rua da Praia que ela está citando, que é Andradas, lá em Porto Alegre, a gente poderia comparar aqui com a Rua Augusta, em Lisboa, na questão de comércio, de lojas. É uma rua extremamente comercial. Só há lojas, basicamente, lá. Então, imagina esse local cheio de comércio, cheio de empresas, né, simplesmente ser tomado pela água, né, e muita água, né, um volume gigantesco de água. Então, a perda era muito grande, né? Foi muito grande. Foi muito parecido também ao que aconteceu em Espanha. Foi Valência ali, né? Valência foi a mesma coisa. Uma coisa que a gente viu e assim, isso acabou por ser um motor para que as coisas se recuperassem mais rápido, né? Foi a própria população ajudar. Sim. Né? Então, assim, mesmo na questão pessoal, né? Que as pessoas perderam casa, foram ajudadas, né? Por outras pessoas, pelos bunkers que eles montavam de apoio, né? Seja para alimentos, seja para ficar alojado, né? Mas e a gente teve isso também até próprio para os empreendedores, porque tinha empreendedores, né? A Paula citou bem, é muito difícil, né? A gente tem aqui em Portugal ainda o SFID, né? Assim que fala, SFID, Portugal 2030, sim, enfim. Mas é depois. E lá no Rio Grande do Sul, né? No Brasil, a gente tem linhas de financiamentos também, mas aí a gente pega aquele empreendedor que não está preparado para pedir um empréstimo. E muitas vezes ele não tem uma contabilidade organizada, né? Ele mistura os gastos pessoais com os profissionais. Quando ele chega num banco, ele não consegue pedir esse apoio. O banco olha para ele e diz, olha, avaliando aqui, eu não tenho como te fornecer um empréstimo. E aí, nesse momento, quem faz esse empréstimo? Familiares. Então, a gente teve muitas empresas MEIs, né? Era um valor de 5 mil reais, né? Mas assim, muitos acabaram pegando empréstimo com um parente, colocavam uma parte no cartão de crédito e assim ia até receber o valor de volta, né? Então assim, foi difícil, mas nesse momento a gente viu assim a solidariedade, né? Tanto de familiares como de outras pessoas. E o próprio mundo em si, os países ajudaram muito. Porque houve muita propaganda nessa área. E eu falo daqui de Portugal, que chegou a toda a gente. E havia aí também pedidos por vários lados. Sim, eu recordo perfeitamente muita coisa. Já tinha cartas chegando ao porque era assustador, realmente aquilo que chegava cá era assustador, né? Não é uma coisa assim bastante. A Carolina citou, né? Imagina uma cidade com 30 mil habitantes, daqui a pouco está com 80 mil. Não há mercado que tenha um suporte, né, alimentar de 30 mil pessoas para 80 mil. Então falta água, falta comida. E as pessoas levam papel higiênico que até agora eu não entendi. Desculpa, gente. Se alguém me disser, desculpa, que isso é timing. Aqui a gente viveu o apagão. Então não foi só cá?
Gente, foi igual? a pandemia veio, primeira coisa que sumiu foi papel higiênico, não é nem água, é papel higiênico. Aí, depois, agora, a mesma coisa. Quando teve a enchente, tu ia no mercado, as pessoas levam todo o papel higiênico e guardanapo. Eu não consigo entender. Agora teve um apagão aqui em Portugal, as pessoas tu olhava, eu queria se alguém disser qual é o motivo principal. E a gente tava falando, é trágico, cômico. Porque assim, as pessoas, a primeira coisa que pensam é na papel higiênico. O motivo eu não sei. Também ainda não percebi. É que as pessoas... Quando era o Covid, até podia ser, pronto, porque eles ficavam resfriados, podia ter alguma coisa a ver com isso, né? Não sei. Agora no apagão não entendi. Não! Foi um milagre do papel higiênico terem sumido tanto. Mas assim, e aí, Diego, eu queria te falar, que tu nos explicasse como é que tu faz esse processo com as empresas que te procuram. Dos planos, porque às vezes a gente tá... O Diego é muito parecido, porque a gente entende, eu brinco, a gente acorda no horário de Portugal e a gente dorme no horário do Brasil. Sim, também é tipo tu, ou seja, trabalha muito com o Brasil. Exatamente. Mas a ideia é estar cá, a trabalhar com Sim, também. sim. Eu desenvolvo trabalho tanto lá no Brasil como aqui também com portugueses, né? E aqui em Portugal eu trabalho principalmente com o programa da nova SBE, que é o Voice, né? Então ali a gente atende as PMEs, né, aqui em Portugal. E ali tem diversas linhas, né? Tem a linha que eu trabalho, que é da linha de internacionalização, mas tem também a linha de apoio financeiro, a questão da gestão de pessoas, enfim, recursos para financiamentos, enfim, tem várias linhas, né, que são trabalhadas. E lá no Brasil eu trabalho com a questão de melhoria de processos de inovação, né, que é a área que eu atuo lá. Eu desenvolvo trabalhos tanto para o Sebrae, né, como credenciado, também para a Apex, né. Então a Apex é a Agência Brasileira de Promoção à Exportação, também sou consultor credenciado da Apex, né? Então atendo empresas que têm interesse para qualquer lugar do mundo, não só para Portugal, né? Você quer exportar para a Ásia, por exemplo, a gente desenvolve um plano de ação, a gente faz precificação, né, do produto, enfim. E lá o trabalho que eu faço lá, ele é um trabalho para que o empreendedor ele perceba o real valor do negócio dele, né? Porque assim, muitas vezes, se nós formos olhar a questão de negócio, o que é o principal objetivo que o empreendedor tem com um negócio? É ganhar dinheiro, né? E para que ele ganhe dinheiro, ele tem que saber vender. É a contabilidade analítica, eu fiz isso muitos anos. Exato, eu sempre digo assim, não tente ser um negócio se tu não sabe vender, né? Então, e tu não sabe comprar. Então, exatamente. Isso cabe para qualquer questão. Aí eu já ouvi, mas no marketplace eu preciso saber vender? Precisa. Se tu colocar uma foto de má qualidade no teu marketplace, as pessoas não vão querer olhar esse produto, vão achar o preço do ruim. É sempre aproveitando isso, enquanto a Paula vai experimentar o nosso rico chimarrão, eu queria que tu falasse qual é a dificuldade que tu vê com os empresários que querem fazer os seus planos de negócio, internacionalização, tanto portugueses quanto... vamos lá, para, gente. E não vale dizer que não gostou. E tu não vai na minha roda de samba no Brasil. Vai ser assim... Tá tudo à espera que eu beba? Sim, é que tu parou, exato. A rainha, princesa. A princesa, eu sou rainha já. Vamos lá. Estou muito à preta. Tá bem, eu vou provar. É, chá verde? Quase isso, tá vendo? É maravilhoso de tomar, amiga. O que é que tem de estranho? É que às vezes, pra quem não tá acostumado, às vezes não gosta. Eu vejo coisas bem mais estranhas na Ayurveda. Ela não toma ayahuasca nem usa rapé, gente, porque ela é contra. Não. Só pra dizer, essas coisas de ficar totoca, não. Mas E outra coisa, não se mexe na bomba. Eu não estou mexendo, só estou aqui a segurar. Gente, isso se chama bomba, tá? Mas tudo. Só se queria matar. Não se mexe na bomba porque entope. Não, e é considerado falta de respeito contra o anfitrião. No caso...
O anfitrião é quem fez o chimarrão, no caso, eu. Posso perceber? Brincadeira. Sim, continua a pergunta, eu vou vendo. Tá, só pra ver. Estou a segurar o quê? A bomba. Eu só estou a segurar a bomba. Ok? Ó sócio, vamos lá. Então, eu queria que falasse qual a gente vinha conversando sobre isso, as dificuldades com o empresário, né? Eu, claro, eu trabalho na área de mentoria um pouquinho diferente. Eu trabalho na área de depois vai pro teu jogado pra ti. Né? Eu e a Paula, a gente faz o pré e tu faz o segue em frente. Qual é a maior dificuldade? Porque eu estava te falando sobre a situação de um cliente que eu tenho, de um assistido, que quer fazer as importações, e tu já estava lá, ele exportando no container. Eu falei, não, a gente tem que voltar. Qual é a maior dificuldade hoje que tu vê sobre isso? Então, falar sobre a maior dificuldade, eu colocaria as maiores dificuldades, né? Porque não é só uma. Então, assim, e para cada tipo de negócio. Então, assim, o comércio, né, vai ter um tipo de dificuldade, a indústria vão ter dificuldades, né, específicas da indústria. Assim, a gente também tem que classificar o tipo de negócio. Então, colocando lá no Brasil o MEI, né, o recibo verde daqui. Que é o mesmo do recibo verde aqui de Portugal. É um empreendedor normalmente solitário, ele pode ter no máximo um funcionário, né? Então são poucos MEIs que possuem funcionários. A maior dificuldade desse empreendedor está na questão da organização das etapas e processos que ele tem que cumprir para fazer o produto dele chegar no cliente, né? Então, normalmente ele sofre porque ele tem uma série de pedidos, né, para honrar, né, e ele muitas vezes não tem tempo para se organizar e fazer o cumprimento desse cronograma que ele tem de entregas, né, dentro do prazo. Então, assim, para o MEI, a principal dificuldade, né, as principais dificuldades são na questão de organização de negócio e também a questão financeira, né? O MEI tem algumas limitações ali. Ele pode faturar para se manter como MEI, ele pode faturar até 81 mil por ano. Isso dá mais ou menos 6, 7 mil reais por mês lá no Brasil. Então, assim, ele acaba que muitas vezes não se organizando bem financeiramente. Então, ele sofre na questão de pedir um apoio, né, um empréstimo. Ele muitas vezes não consegue, né? E o fazer o controle do negócio, né, do MEI, também é muito difícil, porque ele não tem indicadores, ele não tem tempo para cuidar dos indicadores, né? E até eu vinha comentando contigo, né, Carol, sobre um projeto que eu fiz, isso lá, coloca aí 10 anos atrás, que era gestão de indicadores para MEIs. Projeto belíssimo, a ideia do projeto era muito boa, mas assim, a aderência dos MEIs em colocar em prática os indicadores não surtiu bem, né? O MEI ele ainda tem muita dificuldade para fazer a gestão do negócio. Mas hoje a gente tem aplicativos, a gente está cada vez mais se modernizando na questão informática, né, e de controle da gestão. Isso vem ajudar muito o MEI, né? Quando a gente pega outras empresas, né, e aí o MEI também pode se internacionalizar, né, mas a gente tem um volume maior de micro e empresas de pequeno porte, falando do cenário brasileiro. Essas empresas são as que procuram mais o processo de internacionalização, né, e a principal dificuldade que elas têm é a questão financeira, primeiramente, né, porque tem que se investir, né, não é fazer uma venda interna, né, no país, né. Então tu já começa tendo que ter um estoque para atender e a questão contratual muitas vezes pesa para esse empreendedor, porque ele tem que entregar num tempo hábil, né, e muitas vezes ele não está preparado para esse pedido, né. Um exemplo que a gente tem, às vezes o empreendedor ele acha, eu tenho um estoque de 40 mil peças, né, para vender. Isso está parado, é dinheiro parado.
E aí ele vai conversar com um distribuidor ou com um cliente final, seja aqui em Portugal, seja dentro da Europa, e ele pega um distribuidor que diz, olha, 40 mil peças, para mim isso é um pedido muito pequeno. Eu preciso de pelo menos 200 mil peças. E aí, como ele não está preparado para isso, ele não avança. Né? Eu noto uma coisa que é muito estranha, assim, né? E aí eu acho que o brasileiro, ele é muito bom na questão de montar as coisas, de fazer um negócio daquela, que nem de brincar da loucura, vamos, depois lá na frente a gente vê e a frente chega. A gente já passou por isso. Já. Não, vamos tentar. Eu, como virgem, estressei muito. Eu não sei se vai dar. Não, tu é sagitariana. Ascendente e virgem. Tu é sagitariana. Mas assim. E depois, só que quando vê um negócio deu certo e a gente vai ter que resolver agora o negócio que deu certo. A gente passou por isso. Eu sei. Mas a nossa ideia não era ter um podcast, não era montar um workshop, não era ter. Era só um blog. Entendeu? Mas enfim, o que eu noto muito não, eu posso fazer isso. Só que daí a pessoa não tem a estrutura, ela não tem um portfólio para apresentar para o seu cliente, ela não tem estrutura de internacionalização. Não, é mesmo essa coisa, a questão da internacionalização. Ela não tem como, ela não sabe como é que... Tá, mas a pessoa, eu passei por isso. Tá, mas assim, então me manda o portfólio. Não, mas não tem o portfólio. Tá, mas aí eu vou morrer na praia por ti, não tem como te ajudar se tu não tem isso. Tá, então, mas tem expertise na internacionalização, tu sabe como é que vai fazer toda a questão de alfandegar, desalfandegar, e assim, a gente tem uma coisa... Vai alocar, se vai em contentor, se vai em agrupado, se vai não sei quanto. E aí tem uma série de questões. Aí tu explica tudo isso pra pessoa, não, mas não, eu vou tentar. Gente, como é que tu vai receber esse pagamento? Não dá pra receber no PayPal, meu anjo. Exato. Tu entendeu? Então, assim, tu tem que explicar isso. E aí a pessoa, às vezes, ela não tá preparada para essa estrutura. E eu falo isso de lá para cá e daqui para lá. Muito isso. Porque o que acontece muito hoje, os portugueses, eles querem muito comprar do mercado brasileiro, mas eles também não entendem como é que vai ficar aí, assim, o processo de alfândegas, né, sendo... Vocês falam bonito, eu falo o popular, né? Falamos bonito, né? Vocês falam bonito, eu falo popular para as pessoas entenderem. Eu faço a dublagem, a interpretação, a tradução do que eles falam bonito. A questão da alfândega lá, a alfândega brasileira, ela é muito complicada e a alfândega portuguesa é muito complicada. Então, assim, se tu não tá fome, a vontade de comer. Se tu não tem como fazer esse trabalho, se tu não tem um apoio. Só que tem muitas pessoas que não conseguem entender isso. E às vezes tu quer. Eu noto uma coisa. Eu tenho uma cliente que quer comprar uma coisa do Brasil. E aí ela precisa experimentar para ver se o produto vale a pena. Falamos nisso. Nós falamos isso. E aí aqui não consegue mandar para cá e para cá não consegue mandar para cá. E aí a gente fica o quê? Num problema que vai e vem. Aí eu tenho um outro cliente que quer comprar uma coisa do Brasil. E aí o Brasil... Não, eu tenho. O Diego, nós conversamos já sobre esses dias. Tá, mas tu sabe... E aí eu acho que falta um pouco de preparo, porque assim, e a gente volta nas trajes. Há vontade, mas não há preparação, não é? Exato. É muita vontade. Outro ponto também, Carol, tu tocou nisso, que acontece frequentemente. Hoje a gente tem as redes sociais. A gente tem aí TikTok, Instagram, que virou point de informações genéricas, sem... fundamento teórico para aquilo que está sendo exposto, que as pessoas acham que porque elas viram o youtuber ou alguém do Instagram falando que é só colocar dentro de uma caixa e enviar para a Europa, é isso, não precisa, tu não precisa fazer um plano de negócios. Para mim, eu vi no Instagram a pessoa me falando que é só colocar dentro de uma caixa e enviar para lá. Isso tem muito. E isso acaba prejudicando muito um trabalho que é feito de analisar o mercado, né? Então, assim, antes de enviar um produto para Portugal, eu escuto muito, isso é frequente, eu vou te enviar uma amostra. Eu digo assim, não envia a amostra antes
sem saber se o mercado faz sentido para o teu produto. Não adianta, porque senão a gente vai acumular amostra aqui e às vezes o teu produto não faz sentido aqui. Portugal não é interessante para o teu produto, mercado ibérico, aí colocamos aqui, Espanha não é interessante. Mas pode ser que Dubai seja interessante. Ásia, né? É. Então, assim, muitas vezes o empreendedor ele acha que o caminho mais curto, o caminho mais fácil, ele vai conseguir colocar o negócio dele, seja no mercado português, seja no mercado europeu, asiático, e não é assim. Tem que se planejar. Então eu digo assim, tanto Brasil para Portugal, como Portugal para o Brasil, tem que haver um preparo, né? Tem que saber para onde tu vai enviar esse produto e principalmente entender qual vai ser o custo desse envio, né? Seja um envio de uma unidade, seja um envio aqui de 200 mil unidades. Tem que saber em quanto tempo tu vai ter o retorno desse investimento, né? Isso. Tu sabe que a Câmara Brasil, Portugal de Santa Catarina, a gente tem um programa lá de internacionalização pro empresário, pro empreendedor, que é um convênio da Câmara junto com o governo. Só que as pessoas, elas não se inscrevem para isso. Tu entendeu? Para fazer, tu vai pagar obviamente vai pagar uma taxa, mas tu vai ter professores, pessoas que vão te explicar da área, tanto portuguesa quanto brasileira, que é esse o intuito da Câmara Brasil-Portugal, só que as pessoas não fazem, tu entendeu? E isso pode ser a morte de uma empresa. Exatamente. Qualquer mercadoria parada numa alfândega. Jesus. Exato. A questão da armazenagem, a cada dia que fica, Meu Deus. pegando mais caro. Não, ou senão tu acaba, tu só um pouquinho tomando chimarrão, aí não fica, amiga, não se fica com chimarrão, não, a gente tem que passar. Para falar, Entendeu? Obrigado. Desculpe lá, não sei as leis do Brasil. Só Então, sei. não é lei do Brasil, é lei gaúcha. Ai, do meu Deus. Ainda por cima é tão particular. Exatamente. Ai, eu mereço. Mas, vai lá. Faça suas perguntas do dia a dia. Então, se eu falar, estamos a falar. Fala tu. Não, mas, Diego, a gente estava conversando. Eu queria que tu falasse também sobre o projeto que tu estava me falando que tu tá fazendo com a CNA. Pode falar dele? Sim, esse projeto, na verdade, ele vai startar ainda, né? Projeto ligado ao agro, né? Ligado ao Conselho Nacional de Agricultura. É. Ele é um projeto que ele ainda está na fase inicial, então, assim, eu não startei ele ainda. Então, assim, eu não tenho muito ainda para trazer. Mas, assim, o projeto é um projeto que vai olhar para o pequeno produtor lá no Brasil, é um projeto nacional, né? E vai levar a opção, né, desse empreendedor olhar para o mercado externo, né? Hoje a gente tem o agro brasileiro é o principal fomentador das exportações no Brasil, né? Mas isso é advindo das grandes empresas, né? Então a gente tem o café, o arroz, enfim, nós temos grandes indústrias, né, que fazem exportação desses produtos, né? Mas aquele pequeno, ele é um número ainda muito baixo. E ele foi atingido na enchente. Ano passado a gente ficou sem arroz. E aí não é o arroz no Rio Grande do Sul. O Brasil inteiro ficou sem arroz. Praticamente ficou sem arroz, porque o arroz não tinha arroz, tomate, a carne. O Brasil é um dos maiores exportadores de carne. E o Rio Grande do Sul, é o maior produtor de arroz, né? Então, assim, imagina aquilo tudo embaixo d'água, né? A perda na questão do agro, do arroz, foi gigantesca, né? Então, a gente tem o próprio arroz que a gente exporta, né? E a gente tem mais um produto, que é a casca do arroz, que é usada para biodiesel, enfim, uma série de produtos, né? Aí nessa questão de sustentável, né? Que acabaram sendo perdidos, né? Com a enchente, né? E dentro desse projeto, então, a gente vai trabalhar com esse pequeno produtor. É um trabalho que exige muito, porque o pequeno produtor, muitas vezes, ele não tem muita percepção do que é o mercado internacional,
né, a questão do idioma, ela é importante, né? O Brasil não fala inglês, né? É um número muito baixo de brasileiros que falam inglês. Isso notou, e agora é um elogio para Portugal. O meu inglês é tipo assim, hambúrguer, hot dog E good morning. e good morning. É só isso. Bye, Thank bye. you very much. Bye bye. É esse. Cash. É que em todas as línguas eu falo dinheiro. Kiss. Kiss. Mas eu noto isso. E aqui eu noto em Portugal que eu fico impressionada. Assim, as pessoas, vocês falam francês, vocês falam inglês. Lá no Brasil, se tu estuda numa escola pública, tu vai aprender na escola pública a falar o inglês, entrar o inglês no teu 5º ano. Ou seja, tu sai seria que tu sai no 12º, então tu... E assim, é um meia boca, como a gente fala. Ai, Deus, vou pular todos os termos gaúchos hoje. É um meia boca, é um mais ou menos. Assim, mais ou menos ladeira abaixo. Então, assim, e aqui não, eu vejo que vocês aprendem o inglês, aprendem o francês, e eu acho isso muito legal. E aí, falando até do brasileiro para o português de Portugal, porque a pessoa, quando vem para Portugal, ela acha, eu vou me adaptar, vai ser fácil, porque eles falam português. A cultura é diferente. Várias palavras, a gente vinha brincando sobre vinhos, sobre coisa que tem um vinho que foi no Brasil. Eu não vou falar vinho, porque senão vão derrubar o nosso vídeo quando for, porque deu questão judiciária, que é um vinho de um comediante brasileiro, que é produzido no Alentejo. E aí o nome, lá no Brasil, foi proibido de ser vendido. Sério? Por ser ofensivo, né? Por ser ofensivo Acho e que por ser parecido né? com o nome de outro vinho também famoso. Ah, Mas assim... Então, assim, a gente também tem essa questão, às vezes, de estar falando, a gente brinca muitas vezes, vocês estão falando e eu... omelete. Omelete. No caso, omelete. Ou às vezes eu também estou falando e tu não entende o que eu falo. Mas a gente tem essa questão. Então, assim, quando tu vem para um mercado internacional, por mesmo que seja línguas irmãs, tu tem que também ter esse preparo e entender a cultura do lugar que tu está exportando. Exatamente. Tem que ter uma série de coisas, sim. Por isso é que os planos de mercado são importantes e os planos de negócio para terem essa estrutura por trás, sim. O plano de negócio, ele quebra essas barreiras, né? Eu digo assim, a questão idiomática, né? O português do Brasil, não é o brasileiro, é o português do Brasil. É, o português né? do Brasil. Ele é muito distante do português europeu, né? Do português nativo de Portugal. Então, aqui a gente já tem uma barreira para esse empreendedor, né, que quer estar lá no Brasil. Muitas vezes ele não quer vir para não ter um dispêndio de gasto, né? Ele quer falar com quem vai comprar, ou um fornecedor aqui em Portugal, e não consegue entender, né? Porque ele nunca teve contato, né, com uma pessoa que fala, né, o português de Portugal, enfim, e ele tem muita dificuldade. E em uma rodada de negociação, a gente costuma colocar que qualquer desvio ou qualquer falta de compreensão conta ponto para que aquele negócio... A gente teve a rodada de negócios pequeno, mas a gente teve, é isso que a gente quer muito fazer, até em relação à Câmara, é fazer essas rodadas de negócio com o público português e empresários portugueses brasileiros, mesmo de forma online, para as pessoas se adaptarem nesses negócios, para que as pessoas entendam. E é isso que o Diego vem falando, porque às vezes eu e tu, e a gente tem uma intimidade, às vezes de perguntar, o que tu tá falando, Paula, que eu não compreendi. Mas às vezes, não que a gente não possa perguntar numa rodada de negócio um pouco mais séria e algo assim, mas... tu tem que compreender aquele teu cliente, o negócio do teu cliente, o que vai ser melhor para o teu cliente, ou nos negócios eu vou vender, eu vou fazer isso, e ter uma estrutura para isso. E até eu vou entrar, o brasileiro, quando... Existe duas questões. O público, o europeu, ou até o americano, eu vou falar um pouquinho, quando a gente olha para um país de terceiro mundo, no caso o Brasil, eu vou comprar porque vai ser mais barato. É o ponto principal. E o país olha para cá e fala o quê? Vou vender para lá porque eu vou ganhar hoje 6 vezes mais.
Sim, porque tem poder de compra. Mas só que no frigir dos ovos não é assim. Porque quando tu vai fazer essa internacionalização, tu vai pagar IOF, tu vai pagar a taxa aqui, tu vai pagar IOF lá, IVA para... É importante ter conhecimento. Exatamente. A estrutura tem que ser montada. Essa questão estava a falar o Diego muito bem. De nós sabermos realmente quanto é que nos fica o produto do outro lado. É importante para quem vende e também para quem compra. Isso tem de ser feito antes, senão... Exato. Há muitas... A gente tem algumas questões assim exatamente nesse ponto, que, por exemplo, a indústria lá no Brasil que vai fazer uma exportação, ela é isenta de tributos para a exportação, né? E aí o empreendedor, muitas vezes, ele acha assim, pô, eu sou isento dos tributos nacionais, né? Então, para mim, vai ser extremamente vantajoso levar o meu produto para o mercado internacional. Mas aí ele entra num segundo ponto, que é a dificuldade logística do produto dele. O Rio Grande do Sul, por exemplo, está na ponta de baixo do mapa, né? Então, assim, a questão logística do Rio Grande do Sul, ela tem que ser muito bem planejada, né? E ela tem que ocorrer nos tempos certos, né? Então, há uma dificuldade na questão logística quanto mais distante a gente está no mapa do Brasil, a gente está na ponta bem de baixo do mapa, né? E quando a gente pega São Paulo, essa regiões mais centrais do mapa, a gente tem uma demanda gigantesca de exportação. E aí, muitas vezes, a tua carga vai lá para Porto de Santos e tu acha, tá resolvido porque aqui está no meio. Mas aí é uma demanda gigante de exportações, a tua carga pode ficar parada, ou seja, por motivos de diversos, greve, alta demanda, enfim. Tudo isso, muitas vezes, para esse empreendedor que não se planejou, ele acaba vendo ao longo do processo que ele começa já a perder dinheiro, né? E aí ele começa a se desesperar, né? E aí um ponto, né, Carol, tu falou bem, o empreendedor, o empreendedor brasileiro, ele quer enxergar primeiro o comprador. Ele quer saber se o produto dele vai ser comprado por alguém, né? E isso eu digo que é o primeiro erro. É o primeiro erro. Tu não precisa, muitas vezes, fazer um longo estudo de mercado, ficar 5 meses analisando se o teu produto vai ou não ter aderência àquele mercado. Tu não precisa ser extremo, mas tu precisa pelo menos entender se o teu produto vai ser vendido nesse mercado, antes de tentar vender, né? E o empreendedor, ele tem aquela cabeça, eu quero primeiro vender. Se eu não tiver nenhum comprador, nem quero conversar contigo. E esse é um caminho que muitas vezes faz com que o empreendedor converse com um distribuidor ou com um comprador, faça uma venda, depois não faça nunca mais. Aqui tentar perceber o que é mais vantajoso. É o brasileiro exportar para aqui para vender cá, ou o português exportar para o Brasil e vender lá? Muito bom, João. Excelente pergunta, Paulo. Excelente pergunta. E aí, assim, eu trabalho com os dois cases. O brasileiro que quer trazer e o português que quer levar para lá. Depende do produto. A gente tem um case que é um empreendedor aqui de Portugal, mais ao norte aqui, mais ali para Vila Nova de Gaia, que ele leva produtos para o Brasil vestuário, né? E o que ele encontrou num mercado que hoje ele está faturando muito, né? E ele olhava anteriormente só para dentro da União Europeia. Porque o empresário português, ele tem uma facilidade gigantesca. Nós temos aqui 26, 27 países, né, estados aí para vender, enfim, idiomas que dentro da União Europeia o inglês é uma língua quase que presente em todos os países, né? Então, assim, é muito fácil vender dentro da União Europeia. Muitas vezes esse empresário, ele investe aqui, investe no que é mais viável. E quando ele olha para a América do Sul, começa a perceber que aquele mercado, o produto dele tem aderência lá, ele faz uma venda, ele faz duas, ele coloca 70% do faturamento dele, ele direciona para lá. E a gente tem aqui empresários portugueses
ainda mais agora com todos esses acordos, com esse andamento positivo desse relacionamento entre Mercosul e União Europeia, olhando e querem ser os primeiros a olhar para o mercado brasileiro, né? E o mercado brasileiro, ele aceita muito bem os produtos da União Europeia. É um mercado muito centrado na questão da relação comercial Mercosul e Estados Unidos, mas a União Europeia é muito bem aceita no Brasil. Por mais que a exportação entre Mercosul e União Europeia ainda é baixa. A gente tem um número baixo. E a gente tem a questão também do Brasil com Portugal, que vem da questão da CPLP, das... Sim. Então, é bem forte. Sim, a noção que eu tenho, e corrijam-me se eu estou errada, é que havia muito a questão do Angola e Moçambique com o português, e nós temos lá muitas estruturas montadas e tudo mais, mas eu vejo cada vez mais a visão do Brasil no português, e é isso que eu tenho percebido. Exato. E o português está enxergando a América Latina como potencial. A tua pergunta ela é uma pergunta que tem que ser muito bem pensada estrategicamente para responder. Sim. Mas por números, né, pelo que a gente tem hoje, né, é muito vantajoso o europeu exportar para a América do Sul, né? Mas ainda assim, né, a gente tem uma vantagem na questão financeira de o empresário português ele importar do Brasil, da América do Sul, seja do Brasil, enfim, por uma questão de moeda. Então, assim, a moeda lá na América do Sul, ela ainda é extremamente desvalorizada frente à União Europeia. Então, assim, aquele empresário aqui em Portugal que compra a sua matéria-prima lá na América do Sul, ele está tendo uma vantagem competitiva na questão financeira frente àquele empresário que está aqui em Portugal e está comprando dentro da União Europeia, pagando em euro, que é gigante, né? Ele adequa a questão logística, ele trabalha a questão de processos, né, desse envio, e ele tem uma vantagem competitiva gigante sobre qualquer competidor que ele venha. A Paula sabe muito bem, eu gosto muito de... quando eu tenho as mentorias que eu quero os negócios, né, que a gente quer, eu sempre digo, vamos fazer lá, principalmente Rio Grande do Sul, onde eu tenho maior conhecimento, e Santa Catarina também. Mas aí é exatamente isso. É a questão financeira, porque daí eu vejo para o meu cliente português que para ele financeiramente vale a pena, eu vejo para o brasileiro que vale a pena, mas a gente cai aí nessa questão, nesse limbo, que é, na verdade, como? Porque daí, e aí o dia que a gente vem, daí tu faz, mas tu vai fazer assim, assim, Tem assim. O método, o processo, tá. Aí a gente brinca. Só que aí chega na hora, não acontece, né? E aí ambos os lados, eles acabam perdendo isso, né? Cai muito na rotina de desconhecimento do próprio empresário, ou seja, e já percebi que é dos dois lados. Exato. Somos exatos. Não, amiga, tu sabe que eu tenho passado. Tu sabe meus bocados. Porque realmente a cultura empresarial está ainda muito longe daquilo que é uma internacionalização, na minha opinião. O desconhecimento é muito grande. E se há pessoas que conseguem ter essa noção porque trabalham em grandes empresas e têm grandes negócios e têm uma estrutura muito grande, os mais pequenos não sabem. Porque cresceram ali e mantêm-se ali e fazem aquilo que fazem todos os dias. E há muitos pormenores, realmente, e esta questão que estás aqui a falar e que tu trataste também com alguns clientes, e eu sei algumas situações por causa desse processo mesmo, que eu dizia sempre, mandar vir não é bem isso. E eu explico. Não é bem isso. Eu gasto o meu latim. A série de coisas estão atrás na importação, até de uma caixinha pequena, e isso é desconhecimento. Completo. É falta na minha opinião, havia de haver muita formação empresarial, que falha muito, pelo menos aqui eu falo por aqui, porque as pessoas estão muito reduzidas e agora vêem-se que na necessidade de criar internacionalização, porque está aí aberta a todos e não conseguem. Tem mesmo ali ao lado. Tem uma cultura muito forte. Eu acho que aqui em Portugal também
mas não é tanto que nem lá no Brasil, de que processos internacionais, exportação e importação é para empresa grande. O pequeno, ele não tem capacidade de fazer. Não consegue. Só que a malha de empresas, tanto aqui em Portugal como lá no Brasil, mais de 90% das empresas são pequenas empresas. E o pequeno empresário, tanto português quanto brasileiro, eles querem fazer isso. Neste momento, cada vez mais a internacionalização está E aí eu acho que a moda. um pouquinho. E aí entra um pouquinho o que eu e tu a gente fala muito, que é a questão dos grupos de networking, a questão, e a gente conversou muito isso, e a gente conversa isso, os grupos de networking, os grupos, as câmaras entrarem nesse sentido. Mas e eu acho que o pequeno empresário, que mantém muito câmaras e grupos de networking, eles estão cansados também daquela mesmice, porque a sensação que eu tenho às vezes é que se doa demais, mas também não recebe. E aí fica aquele pequeno grupinho só recebendo aquilo. Porque o empresário, ele procura ajuda numa estrutura. Mas quando a gente trata de empresários pequenos, na minha visão, não havendo essa capacidade individual, havia de haver, lá está, as tais parcerias para importação. Eu acho que faria todo sentido, na minha opinião. É um ganho para todos. Sim. Mas essa visão acho que ainda está muito longe. O que acontece? Além disso, né, a gente tem também esse empresário que as grandes empresas, elas procuram apoio. E elas têm bons apoios, né? Então, assim, elas vão buscar uma consultoria de qualidade, vão buscar a informação correta, né? Vão pagar mais por isso. E aquele pequeno empresário, ele quer buscar preço. Então, ele quer buscar uma consultoria barata que não vai orientar bem ele, né? E isso acaba resultando em problemas, né? E tem outro ponto também, que é esse que a Carol citou, do empresário não trabalhar sozinho. Quanto menor tu for a questão de mercado para o teu negócio, então assim, eu sou um empresário de tecnologia da informação, né? Eu tenho muitos concorrentes, né? A gente tem aqui o Web Summit, que traz, né, centenas de empresas para cá. Esse empresário era muito solitário, eu todo ano estou lá no quer falar sobre Web Summit. E eu vejo, né, qual é a principal dificuldade com os empresários. Eu sou muito solitário. Apesar de ter muitas redes de apoio, rede do empresário, rede de apoio ao empreendedorismo, enfim, a gente tem esses grupos de apoio. Esse nicho especificamente sofre muito, porque eles vivem a gente tem, né, o mar azul, que é aquele mar onde o meu produto é extremamente inovador, ninguém tem ainda. E a gente tem um mar vermelho, onde está cheio de competidores. E a TI normalmente navega nesse mar, né? E aí esse empresário, como ele tem tantos concorrentes, ele não consegue perceber que existem formas de crescimento, né? Para qualquer nicho. Aqui eu estou pegando TI. Mas a gente tem, por exemplo, né, a gente tem redes de cooperação. Redes de cooperação é quando esse empresário ele se junta com outros. Então, colocar um nicho de venda de móveis, por exemplo. Eu sou pequeno, a minha loja é pequena e eu quero exportar para o Brasil, vender móveis para o Brasil. Eu entro num grupo onde vai se ter uma rede que vai fazer a venda desses meus móveis junto com outros empresários que têm empresas de móveis. Né? Pois é isso que eu estava a falar, exatamente. E faz sentido. E a gente tem ainda a rede, a gente tem um grupo que é competição. Aqueles empresários que eles competem, mas eles se ajudam, mesmo competindo. Né? Então a gente tem aqui um empresário que vende um produto que é extremamente igual ao outro. Vamos colocar aqui, por exemplo, um medicamento. Né? Eu sou um farmacêutico, eu vendo determinado medicamento. A Carol vende o mesmo medicamento que eu. A gente é um competidor, mas a gente quer atingir tal mercado. Por que nós não nos juntamos? Eu tenho uma carga aqui de 50 mil produtos, a Carol tem mais 50 mil do mesmo produto. A gente vende. A gente está competindo
mas a gente está crescendo. Chama-se rede de competição. Os empresários não conhecem isso, eles desconhecem. Não, isso daí a gente vai, assim, se a gente falar sobre isso, eu posso ter um pequeno infarto do meu miocárdio, porque essa semana foi uma semana difícil. Né? Sobre isso. Sim, eu esta semana aturei. Mas assim, mas que tu falou, eu estava conversando sobre a questão da importação. Não, foi semana só lá dentro. Até ele me escutou essa semana. É assim, só a palavra plágio já me deixa nervosa. Só se... Mas isso daí eu falo em outra. Mas assim, né? Só que colocando, né, Carol? Plágio não tem nada a ver com isso. Não, assim, não, eu tô falando. Não, nem é isso. Teríamos aqui que ter uma questão de se ajudar. Há aqui um respeito mútuo. Né? Quando a gente fala em competição, por exemplo, não, mas é a competição são dois empresários que se respeitam, sabem? Mas aí eu vou te dizer, eu e a Paula, nós somos duas empresárias da nossa mesma área. O que a gente viu? O nosso mercado, a gente não podia competir uma com a outra. Era mais fácil o quê? Pegar o que eu tinha e o que a Paula tem e unir isso para transformar, que nem eu brinquei, era um blog, né? Era um blog. Quando a gente estava no Instagram, era um blog. E o que a gente está fazendo hoje? Tudo. Mais o blog. E por sinal, a gente tem uma coisa do blog que eu acho que é bem interessante, que eu vou querer que seja o nosso estreante. Eu acho que é muito legal isso. Toda sexta-feira a gente vai ter o blog do convidado. Ou seja, tu vai falar sobre um tema no nosso blog e a gente vai colocar ali no nosso blog que vai ser o Diego que falou sobre o tema que tu quiser, sobre exportação, importação, o tema que tu quiser. Então a gente vai ter o blog do convidado e vai ser, não é somente quem vem ao podcast. Sim, são vários outros convidados que é exatamente isso, para falar sobre o seu conhecimento, sobre o seu business, o que preferir. Mas o que eu falo é sobre isso, é as pessoas terem a inteligência, eu acho, mas o mínimo entender que junto é muito mais fácil isso. E aí a gente entra no povo gaúcho, que é o que eu conto para a Paula, e a gente estava conversando antes. A gente tem a data do 20 de setembro, que eu acho que é sobre isso, a nossa coisa. A gente tem a data do 20 de setembro, que é a Revolução Farroupilha. É uma guerra que o Rio Grande do Sul perdeu. Mas eles comemoram o quê? Quem lutou, né? Quem foi para o embate, os soldados, enfim. Que é isso, é entender que juntos somos mais fortes, entendeu? Que era o lema da enchente, que juntos somos mais fortes. E as pessoas, elas terem isso. A gente vinha conversando no carro, e eu só quero falar isso depois de que não estar no Web Summit, antes da gente encerrar. A gente vinha conversando no carro sobre para exportar vinho e azeite. O Rio Grande do Sul consome muito vinho e azeite. Né? Principalmente os vinhos portugueses e os franceses, que a gente gosta bastante. E os uruguaios e argentinos. E é um bom produtor de vinho também. E é um ótimo produtor de vinho, Serra Gaúcha. E sabe que a região de Porto Alegre, a zona rural de Porto Alegre, começou a ser mais explorada. Também tem uma produção de vinhos muito legal. Assim, lá a região, o bairro Ponta Grossa, Belém, eles já têm essa produção de vinho. Mas a gente estava conversando sobre isso, daí ele falou, não, mas tem uma questão do container que dá para levar. Foi onde eu falei, não, a gente tem que voltar porque a pessoa ainda tem que montar o seu plano de negócio, ver que área vai ser. Mas é isso, é se fazer a cooperativa, como a gente fala muito no Brasil. Mas eu queria que tu falasse sobre o Web Summit, que eu acho muito legal e muito interessante, que por sinal nós vamos estar juntos, né, Paulinha? Com certeza. Fale. Vamos lá, o Web Summit, né, todo ano ocorre aqui em Portugal, e ainda bem que ocorre aqui em Portugal, porque fica mais próximo de nós, né, que moramos aqui, e é um evento que, para o empreendedor brasileiro, ele é uma grande oportunidade de ele fechar negócio. Né? O que nós temos no Web Summit? Né? Um empreendedor que tem que se preparar para o Web Summit. Por quê? Porque o Web Summit, ele é uma Disney dos negócios. Uhum. Chega lá no Web Summit, tem tanto evento, tem tanta coisa para te olhar, tem tanto stand lá dentro para te visitar, que os dias que ocorre o Web Summit, se tu não tiver um planejamento do que tu vai fazer lá no Web Summit, com quem tu vai conversar,
né, com quem tu vai tentar gerar negócios, tu acaba indo para lá para ser um evento de entretenimento, para te assistir palestras sobre inovação, enfim. Tá? Então, esse empresário que vem para o Web Summit com o interesse de fechar negócios, normalmente ele se planeja. Ele faz um cronograma, ele já vai conversando com empreendedores, né, sobre como que funciona o Web Summit. Né? Eu vou todo ano no Web Summit. O ano passado a Apex, né, fez um grande stand ali no Web Summit. Acho que foi o maior stand que a gente teve até agora, né, nas edições do Web Summit. E vieram aí quase 400, um pouco mais de 400 empresários vieram para cá. A gente teve empresas inovadoras, né? A minha empresa veio ao Web Summit o ano passado como uma empresa inovadora. A gente teve o grupo das startups, né, que vieram para o Web Summit. Então, o que esse empresário tem que fazer para vir para um evento como esse? Tem um pitch de negócio, para chegar para alguém, falar sobre o seu negócio em pouco tempo, a pessoa entender o que eu entrego de valor e a proposta que eu tenho para te fazer, se ela vai fazer sentido para aquilo que tu precisa. Né? A gente tem uma pessoa de um lado querendo vender e outra pessoa querendo comprar. Esse vender e comprar tem que ter uma regra que é: o que eu tenho satisfaz o teu problema. Se satisfaz, a venda acontece. Né? E é essa a essência do Web Summit na questão de negócios. Assim, né? Aquele empreendedor que vem com o desafio de enfrentar um evento da proporção que é, do tamanho que é, mas ele vem com um propósito, né, de fazer negócios, gerar conexões, né? Um ponto, né, que tu citou, Carol, a questão do conectar com outras pessoas. Isso é extremamente importante. O Web Summit, ele tem um aplicativo, e no aplicativo tu pode conectar com quem tu quiser. Se tu quiser conectar com o presidente do Web Summit, tu acha ele ali, conecta com ele, manda uma mensagem para ele, provavelmente ele responde. As pessoas muitas vezes não utilizam aquilo. Elas muitas vezes não sabem, enfim, não se preparam. Aqueles que se preparam e têm um conhecimento, eles vão estar sempre à frente, seja do seu concorrente, seja de quem for. Né? Por quê? Porque ela está preparada para aquela situação. Né? E vejo o Web Summit como o principal evento, tanto para a tecnologia. Então, as empresas de TI, principalmente startups, elas vêm para o Web Summit e elas conseguem um crescimento, elas conseguem acelerar, né, seja na questão de vendas, seja na questão de levar a sua marca, né, para outro país. Né? E para os demais negócios, eu vejo também grandes oportunidades para essas empresas, né? Que quando tu vem para um evento que nem o Web Summit, né, tu pode estar aqui em Portugal e conhecer o ecossistema empreendedor de Portugal. Eu lembro que o ano passado, contar um case de sucesso para vocês, só para não ficar nos cases que não dão certo, mas tem cases que não. Eu acho que até quando não dá certo, deu certo porque tu aprendeu que não pode. Você pode, exatamente. Pelo menos tentou. Né? Não, tu já tem. E outra coisa, isso é muito bom, né, Carol? E outra coisa também, assim, se tu quer fazer algo, começa. As pessoas muitas vezes não começam nada e querem resultados, mas tu nem começou. A gente teve no Web Summit do ano passado uma empresa que veio aqui para Portugal. E Portugal tem, a gente estava brincando com esse empreendedor é de São Paulo, estava brincando que Portugal tem a maior empresa de botões do mundo. E ninguém sabia que empresa era essa. Nem os próprios portugueses. Botões, sim. E a gente ficou com aquilo, ficou umas 3 horas ali conversando. Nós vamos visitar a maior empresa de botões do mundo. Todo mundo, isso fica na Alemanha, isso fica na Bélgica.
né, não sabiam, a maior empresa de botões do mundo fica em Portugal, a empresa Louropel. É a maior empresa de botões do mundo. Então, assim, às vezes o empreendedor, ele tem as oportunidades na frente dele. A gente tem em Portugal a maior produtora de botões do mundo, né? A fábrica têxtil do Brasil, né, as fábricas têxteis do Brasil são de botões. Exatamente. Né? Compram muitas vezes isso de lugares que é mais caro, né? Compram de lugares da Ásia, por exemplo. China, principalmente. Temos Portugal, que fatura milhões de euros todo mês, fornecendo botões para o mundo inteiro. E as pessoas não conhecem. Né? Estão em Portugal, está com a empresa ali, poderia ir ali, bater na porta e fechar um negócio. Né? Eu estou com a minha empresa têxtil lá no Brasil, precisando de botões, né? E está ali. E esse foi um case de sucesso. Esse empresário, ele visitou a empresa e hoje compra botões dessa empresa. Né? A gente está falando aqui o nome da empresa, enfim. Mas Era em mais para. A gente eu sei. E já fizemos aqui um merchan aqui para eles. Exatamente. Né? E é isso. Assim. Então, assim, a oportunidade ela tem que casar com as condições de a outra parte conseguir satisfazer a minha necessidade. Eu acho que até para a gente ir encerrando aqui, a garrafinha dela. Tá. Houve um Web Summit agora, recentemente, não foi? Teve o Web Summit no Brasil e a gente teve um Web Summit que aconteceu, que é o South Summit, eu acho, que é esse que tu Não deve sei. estar falando, que aconteceu em Espanha, foi semana passada. Ok. O South Summit a gente tem também lá no Rio Grande do Sul. Então, Vão muitas empresas para. Sim. Você quer ter... Não, é para tu dar. Pode estudar, amiga. Mas queria, primeiro lugar, te agradecer muito. É ter um conterrâneo para tomar chimarrão comigo. Que fico muito, muito, muito feliz. Eu sei quando tu é saudosista e gaúcho, como eu, e a gente fala sempre, quando a gente se conheceu, a primeira coisa foi o nosso sotaque cantado, que a gente identifica e... Eu não sou cantar. E ainda lá, que a gente tá lá cantando. Mas tu já explicou o tchê para alguém? Não, ela já sabe falar, às vezes eu falo... Tchê e outras pilas. Os palavrões aprendem que é uma beleza rápido, mas às vezes eu falo tchê, às vezes eu tô falando tchê e ainda escrevo tchê. Falo tchê, eu falo ba, o ba, e aí a gente tem o ba. Elzo, ba, caraca. Ontem eu falei pra ela, me caiu os buteados do bolso. Butiá eu também sei. Então, assim, a gente vai ensinando, vai espalhando a cultura do nosso estado. E eu espero que semana que vem, que vai estar saindo, hoje é dia 19, vai sair na próxima quinta-feira o teu episódio. Eu espero que a gente tenha boas notícias sobre o nosso estado, que nada aconteça de pior do que já aconteceu. É isso que eu espero. E nós temos um presentinho para a Aurora, que é uma pedrinha para a Aurora, de proteção, quartzo rosa, que é muito bom para nossa princesinha Aurora. Muito obrigado. Vai receber e vai ficar muito grato. Coisa mais gostosa do mundo. Ele mostrou a fotinha, vontade de sovar as bochechas. Catarina da criança. Tá indo para 5 meses agora, né? E tá linda. Eu suspeito para falar, né? É muito fofa. É a melhor fase das crianças, que depois vira meu filho de 24 anos, vira o Luquinha de 13, 14, que aí, minha filha, é ladeira abaixo. Eles só lembram que tu existe para fazer o MBA ou o Pix. Menos. Não, ainda não. Amiga, espera mais 2 anos, que daí eles mandam, mãe, não precisa me buscar aqui na escola, pode me deixar na esquina. É verdade. Filha, É verdade. todo mundo passa por isso. Não há coisa. Depois chega aos 24, só te manda o boleto, pergunta, mas a fatura. Eu sei o que é um boleto. Não é que às vezes eu me esqueço, que eu já falo pra ti. Aí, você mandou um boleto, que boleto é esse, Cassiano? Da faculdade, mãe.
Eu falei, mas tu podia ter me explicado o que é, ele só manda. Não é nada. Quero te oferecer. Não levanta, porque o Sérgio fica bravo depois. Não precisa levantar para agradecer. Senão corta, desloca a câmera. Esse aqui é da nossa Sandela, Ah, estás a falar bem, ó. da Rivalta Wines, que é o nosso patrocinador. De ofertar este vinho maravilhoso para te tomar. Gostou? E nós também temos aqui a nossa garrafinha, que foi aqui estreada no nosso O WhatsApp, que tem aqui o símbolo da nossa vibração positiva. feito Também pelo nosso parceiro. pela Promédia, em Viseu, do Bruno. Ele fez-nos uma garrafa bem bonita e top, está super elegante, mas está Ele funcional. pode escolher como tomar. Também é térmica, também para usar no dia a dia, para se lembrar também do nosso podcast. Muito obrigada. Já estou de ofertas, como vocês falam. Pode escolher tomar água fresca ou natural. Tu viu só como eu tô aprendendo, amiga? Meu Deus. Tô muito tuguinha. Tô a princesa tuga, gaúcha tuga. Diego, te agradecer muito, 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 muito bom ter um conterrâneo aqui. Muito obrigada. Obrigado, foi muito bom tentar na conversa. Relembrar também temas e 18 anos de atividade que eu tive nessas áreas, que foi sempre bom relembrar. E esperamos contar também com vocês mais vezes. E a gente vai te esperar lá no nosso estado para comer um bom churrasco, chegar lá no Parque Harmonia. Não sei, não conheço, mas Vai conhecer Novo Hamburgo, Sapucaia, tem o zoológico, tem um monte de coisa no Novo Hamburgo, rede, mas ainda tem muitas fábricas, somente em Estância Velha. O meu primo, que faz as minhas botinas, sim. a fábrica dele é lá em Estância Velha, que também... Ah, o Felipe tá com um sapato que ele faz também. Muito te agradecer, galera, gurizada, guris e gurias, ficamos por aqui, muito obrigado, até mais. E lembrando o quê, Paulinha? Que a vida presta e a sua transformação começa aqui. Até à próxima. Tchau, tchau.